Se vocês não andarem direito, afunda, viu? Ó, afunda, tá? Capitão, a gente vinha falando um pouco aí justamente sobre a falta de ativações, né, cara, de ações no Corinthians, principalmente aí com o nosso maior ativo hoje do elenco, que é o Memphis Depay, né, cara? Segundo o Marco Belo noticiou que tá no contrato, tá no contrato dele que não pode fazer uso da imagem dele. Não sei se, pelo que o Marco Belo falou, existe, né, Marcão? Mas, o rapaz comentou aqui no chat, eu estava lendo o comentário aqui. Então, como que paga direito de imagem para o Memphis se não pode usar a imagem dele, né? É algo meio contraditório. E queria a sua opinião um pouco acerca desse tema em cima do Memphis e o quão pequeno hoje é diante desses quase 500 mil reais por mês aí, o quanto esse ROI não bate, né, capitão? Espera, qual que é a informação que não pode usar a imagem do Memphis? O rapaz colocou aqui no comentário que, segundo ele, o Marco Belo falou, que não pode usar a imagem do Memphis. Eu vou tentar ligar pro Marco aqui para saber. Tá, não, eu vou. Já tô perguntando aqui diretamente pro cara que fez o contrato dele. Pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês três hoje, tá? É coisa rápida. Eu ia perguntar para um também, mas já que você está perguntando para um outro... Não, tô perguntando pro cara que fez o contrato. Marcão, Macedo e Capitão, tem uma surpresa para vocês. Eu vou trazer a tela aqui. Ele me pediu esse espaço e nada mais justo, porque ele é um HD assim gigantesco de histórias e então eu tenho que dar essa honra para ele aqui hoje. Fala, Rui! Seja bem-vindo, Rui! Pronto, Rui, tá aí, ó. Só entra me fez. Ixi, deixa eu sair que eu não conheço esse cara, não. Já chegou o cara. Se faltava um cara feio, ele chegou. Não é do meu tempo, esse rapaz aí não é do meu tempo, não. Não. Aí, pessoal, boa noite para vocês. Bom, vocês estão trabalhando, a coisa é muito rápida. Eu nem estou na pauta aí hoje de vocês, até porque quem entende de informações, quem entende de bastidores do culto são vocês. Eu queria fazer algumas considerações para o capitão, tanto para o Marcão também como para o Macedo. Bom, a primeira deles é o capitão que, quando começou a pleitear a oportunidade de vir aqui trabalhar no Corinthians, né? Eu participei um pouco disso, fisicamente, estivemos juntos durante alguns momentos todo esse período dele de transição. É um cara super, super responsável, um cara super competente. Não à toa, eu e minha esposa abraçamos a ideia de apoiá-lo naquele momento, de estar junto com ele, independentemente da decisão dele. E o Corinthians perdeu um grande profissional por política, por vaidade, por coisas que nós já sabemos quais são, né? Então, o capitão foi o cara que, primeira vez, abriu. Eu tive uma oportunidade de fazer um podcast com o Nenê, amigo nosso, meu e dele, em particular, o Wagner. Mas o primeiro cara que fez uma live comigo sem saber quem eu era foi o capitão. Eu não tinha canal ainda, o canal Legado da Fiel não existia. E foi o cara que me fez ultrapassar a marca dos 1.000 inscritos, que eu não conseguia de jeito nenhum. E, de repente, numa tarde de sábado, ele fazendo uma live, o Nenê lá no Parque São Jorge, de 800 em meia hora eu passei para 1.100. Então eu sou muito grato a essa pessoa, que é um cara maravilhoso, um cara que... Só que é o seguinte, não convida para jantar, não, convida para jantar, não convida para comer sonho, que ele vai quebrar vocês, cara, tá bom? Então o capitão é fantástico, é um cara maravilhoso e eu acho que a experiência que ele teve aqui só vai poder engrandecê-lo e ele saber onde ele pisa, onde ele esteve, com quem ele esteve. Isso é o mais importante, porque o Corinthians não é um lugar para qualquer pessoa. O Corinthians não é um lugar para pessoas honestas, para ser muito claro. No ambiente que nós vivemos hoje, eu conheço o Parque São Jorge há muito tempo. O Parque São Jorge fez parte da minha vida durante muitos anos, desde 1966, como sócio desde 1983. Então eu conheço cada figura dessas que estão analisando o Parque São Jorge. Bom, isso é a questão do capitão. A questão do Macedo. O Macedo também, na época, trabalhava com o Said, eles receberam lá o Kaká Catalão. E o Kaká Catalão, que é um cara que me ajudou muito também, maravilhoso, fantástico. E falou, vocês conhecem o canal Legado da Fiel? Eles me convidaram, fiz uma live também, abriram mais uma janela, aí eu já tinha o meu canal, já estava com o meu canal pronto, ajudou bastante também na visibilidade, me conheceram através de um canal que tem uma audiência fantástica, como o teu capitão também,
Né? E o Marcão, sim, o Marcão, tivemos alguns contatos, o Marcão algumas vezes trabalhei com ele, fui convidado para comentar jogos, aquela coisa toda. Estivemos juntos no Parque São Jorge, estivemos aquela vez também na apresentação do Ranieri, que ele quase perdeu a cabeça e bateu lá no tal de Salazar, tudo bem, o capitão não deixou, né? Mas teve o que ele falou pra mim, né? Eu nunca contei. Eu lembro. Não, eu tava. Em certo lugar, eu falei, fala de novo. Histórias de bastidor, essa é boa, né? Trocar uma ideia, essa história é boa. Eu tava lá, né? Eu tava presente, eu vi tudo aquilo. Bom, resumindo, gente, como eu disse, minha família tá aqui, tô com a minha filha aqui. Eu queria falar uma coisa para vocês, muito rapidamente, como vocês têm um poder de audiência, fala para muita gente, foi levantada esses dias a questão da palavra fiel por causa da Safiel, né? Que o Corinthians se incomodou com essa situação, está entrando com uma ação, ou entrou com uma ação, sei lá, para que impedisse que a Safiel permanecesse com esse nome registrado, falando do nome fiel. Aí, se você for levantar a história, for levantar mais ou menos o período que tudo isso acontece, a primeira vez que se mencionou a palavra fiel para o Corinthians foi para a sua torcida em 1941 com Tomás Mazzoni, o antigo palestrino, que criou o derby, né, que no dia 1 de maio de 1929 nos deu o apelido de Mosqueteiro, o cara que criou o Sansão, o Choque Rei, o Majestoso. Era um cara fantástico, palestrino, mas era um cara que tinha essa conotação de engrandecer as grandes coisas. E ele percebia naquela movimentação da torcida do Corinthians que era uma mudança de cenário, né, numa fidelidade enorme. Então é por isso que foi chamado. Então o fiel, na realidade, ele não vem nem de um time de futebol. Ele vem de fidelis, ele vem de fides, que é exatamente fé, que vem da época dos romanos, que vem da época dos gregos romanos, depois da Igreja Católica também, até 304 depois de Cristo, quando Constantino transformou toda a Europa e o Império Romano em cristão, era pagão, né, naquela época, também existia fé nesse momento. Então, pelo que eu me lembro, o Corinthians nunca foi chamado de fiel. Aliás, nem sempre o Corinthians foi fiel ao seu torcedor, é o contrário. Então, vocês que falam muito sobre isso, defendam essa tese de que fiel não pode ser uma palavra exclusiva do Corinthians, e sim do torcedor corintiano. Eu, Macedo, Marcão, Capitão, o Márcio, que está aí abrindo também essa janela para mim, que eu conheci agora, maravilhoso, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço. Que vocês levem isso, à frente, porque qualquer coisa que incomoda o comando central do Corinthians, o núcleo nervoso, aqueles que se sentem poderosos, Macedo, você é um deles, que é muito perseguido e combatido, porque fala, investiga, busca. Então, eu acho que Marcão, o capitão que não está na tela, e agora você também, o Macedo, e o Márcio também, que está partindo para essa mesma linha, estou percebendo isso, o canal está ficando bom exatamente por isso, por causa da credibilidade. Vem eu de um canal totalmente diferente de vocês, menor do que de vocês, pedir para que vocês defendam que o Corinthians ele é do interesse, lógico, é interesse público, mas o grande patrimônio, o maior patrimônio que ele tem é o seu torcedor. Sim, e que essas pessoas que estão lá dentro, que são passageiras, daqui a um tempo elas não vão fazer mais parte da história do Corinthians. A história do Corinthians ela é escrita por corintianos de verdade, por corintianos reais. E depois que eu conheci esses youtubers determinados, a ID também, a IDC, que é muito maravilhosa também, lá o pessoal de IDC, o Kaká, muita gente boa falando, boletim corintiano, Corintiano Informa, tem muita gente boa, a Voz da Arquibancada também. Quer dizer, hoje nós temos um núcleo de pessoas que se interessam, tá, e não tem interesse nas coisas do Corinthians, é o contrário. Então, eu queria pedir, até me estendi um pouco, esse período, para que eu pudesse falar com vocês, fazer uma referência, dizer meu muito obrigado pelo tempo que vocês me ajudaram. A gente não tem tanto contato assim, mas o canal Legado da Fiel, não além de contar história, a gente também procura se atualizar, procura fazer determinadas coisas, mas sempre acompanhando vocês e sempre tirando alguma coisa de vocês, e quando, né,